Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um. Abra a Escritura Sagrada na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 7. Acompanhem comigo a leitura, que farei a partir do versículo 14 até o versículo 25. Carta aos Romanos, capítulo 7, versículo 14 ao 25. Diz assim a palavra do Senhor: Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado o homem que sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Até aqui. Certo jovem rapaz foi salvo por nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor o salvou e tirou ele de uma vida de pecados. Em sua vida pregressa, ele fora um ladrão. Ele roubava. O Senhor o salvou, fez uma obra maravilhosa na sua vida. Estava na igreja servindo a Deus. O tempo passou e aquele jovem continuou crente, desfrutando daqueles primeiros dias que nós costumamos chamar de o primeiro amor, aonde tudo é maravilhoso, aonde nós não enxergamos problema em nada. Mas o tempo passou. E aquele jovem que foi salvo pelo Senhor, logo percebeu que dentro dele ainda existia sentimentos referentes à sua antiga vida. Certo dia, já em luta contra aqueles sentimentos, ele acaba cedendo e comete um delito, acaba furtando. Ele rouba. E lá onde ele estava, na delegacia, ele dá a seguinte explicação para o delegado: Olha, senhor delegado, a minha vida foi assim, assim, assim. Mas agora eu sou crente, eu sou salvo em Jesus Cristo. E acabei cometendo este delito. Quem cometeu este delito não foi eu, mas foi a minha natureza pecaminosa. Essa foi a explicação que ele deu para o delegado. Como nós já podemos perceber, irmãos, essa explicação não caiu muito bem. O delegado o encaminhou para o juiz e o juiz deu uma sentença para ele. E nós saberemos que sentença foi ao final deste sermão. Aqui nós encontramos o apóstolo Paulo, na segunda metade do capítulo 7, fazendo uma narrativa, descrevendo uma situação. E é importante colocar para os irmãos que este texto, em especial, que nós acabamos de ler, ele é um texto que encontra controvérsia em toda a história da igreja. Existem pelo menos 6 pontos, 6 posicionamentos para esse texto, sobre o que Paulo estaria escrevendo, ou melhor, sobre quem Paulo estaria escrevendo. Eu não falarei sobre as 6, mas vamos, durante a exposição deste texto,
nos atentar para duas delas. E durante a exposição, eu vou demonstrar para os irmãos por que nós ficamos com uma. Já podemos observar e dizer que aqui Paulo está narrando a sua experiência como cristão, a sua experiência já como apóstolo aos gentios, como um homem salvo por Cristo. Se esta é a posição que nós vamos ficar, logo, a segunda posição que nós vamos tentar mostrar as suas fragilidades, é a seguinte: Paulo aqui está narrando a sua experiência pré-cristã, ou seja, quando ele ainda era um rabino, era um fariseu, um homem que vivia e buscava justiça obedecendo à lei. E nós sabemos que ele mesmo relata, na sua carta aos Filipenses, o fato de que ele era irrepreensível na observância dessa lei. O seu zelo era perseguidor da igreja, e ele era um fariseu. Olhe para o versículo 14. Aqui nós podemos ter o primeiro ponto dessa pequena perícope que estamos analisando. E nós observamos que Paulo tem algumas resoluções nesse versículo. Ele diz: porque bem sabemos que a lei é espiritual. Primeira resolução. Eu, todavia, sou carnal. Segunda resolução. E agora nós temos uma explicação: vendido à escravidão do pecado. Duas resoluções e uma explicação no mesmo versículo. A primeira resolução que Paulo tem é que a lei de Deus, ela é espiritual. E o que isso significa? Paulo está dizendo que a lei simplesmente não é desta terra. A lei de Deus revelada, ela expressa um padrão elevadíssimo. E ele a chama de espiritual. E por que ela é espiritual? Porque ela representa o caráter de Deus. E o caráter do nosso Deus, ele é santo, justo e bom. É a mesma conclusão que ele vai chegar nesses capítulos. A lei é santa, justa e boa. Esta é a conclusão dele. A lei é espiritual, e lá no Salmo 19 nós encontramos o salmista dizendo: a tua lei é perfeita e restaura a alma. É a primeira conclusão de Paulo. E aqui nós já podemos começar a fazer um contraponto sobre esta segunda possibilidade. Paulo não era um convertido aqui, Paulo era um fariseu. Escrevendo aos Coríntios, lá no capítulo 2, Paulo vai falar sobre os homens não convertidos. E para os homens convertidos, ele não usa o termo carnal, pois esse é o termo que ele diz que ele é, que eu sou carnal. O termo carnal, ele vai utilizar no capítulo 3, quando ele vai tratar da igreja aos Coríntios. Ele diz: não pude vos escrever como as espirituais, mas sim como a carnais. Quando ele trata no capítulo 2 de homens não regenerados, ele não usa a palavra carnal, ele usa a palavra natural. E ele diz: o homem natural não pode compreender as coisas do Senhor. Ele não entende. O homem espiritual compreende todas as coisas e a todas elas ele julga. Então, é o primeiro ponto que nós discordamos aqui, podemos utilizar para discordar sobre o fato de que Paulo está narrando a sua vida pré-cristã. Não está. Porque se nós podemos chegar à conclusão de que, se ele utiliza o termo natural e diz que este homem natural não pode compreender as coisas espirituais, como que ele vai chegar a esta conclusão, sendo um homem natural não regenerado, dizer que a lei é boa? Somente aqueles que foram regenerados pelo Senhor podem ter o entendimento de que a palavra de Deus é boa. O homem natural logo não compreende. Então nós já podemos compreender que Paulo está falando da sua experiência. O segundo ponto, que alguns colocam como primeiro ponto, primeiro argumento, é que Paulo está falando na primeira pessoa e no presente do indicativo. Ele está dizendo: porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal. Ele está narrando o que está acontecendo com ele. Imagine, se eu estou aqui na igreja hoje, a minha esposa que está em casa cuidando da nossa filhinha, eu vou escrever uma carta para ela. Como que eu vou escrever? Olha, meu amor, eu estou aqui hoje na igreja. Eu não vou dizer: olha, meu amor, eu estava aqui hoje na igreja. Não, eu vou escrever conforme a minha circunstância presente. Nós observamos então ele dizendo que a lei é espiritual. Se ele diz que a lei é espiritual, ele está dizendo na condição de um homem que fora regenerado pelo Senhor, ou seja, salvo pelo Senhor e apóstolo do Senhor. Mas agora ele diz: eu sou carnal.
vendido à escravidão do pecado. A conclusão de Paulo aqui é que, mesmo sendo a lei espiritual, ele, todavia, está abaixo desta lei. Ele não consegue vivê-la de forma plena, embora busque fazê-lo. Ele tem dificuldades, e ele diz por que tem essas dificuldades. Eu sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Paulo está falando aqui sobre a queda, sobre o momento que Adão cede à tentação, Adão e Eva cedem à tentação e acabam caindo do seu estado original. Então nós temos aqui essas resoluções e essa explicação. Já no versículo 14, nós temos aquilo que poderíamos chamar de a tese de Paulo. Já que ele é carnal, mas a lei é espiritual, agora ele é regenerado e precisa viver de forma a agradar a Deus, ele começa a desenvolver uma tese. Como que se dá essa relação de um homem que é carnal, ou seja, que ainda é pecador, mas que foi salvo pelo Senhor, e agora precisa responder à lei de Deus, que é a lei perfeita, que é aquela que restaura a alma, que é aquela que representa o caráter do Senhor. Então, olhe para o versículo 15. Ele diz: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ele começa a demonstrar para nós que ele tem dificuldades de entender o seu próprio procedimento. Ele não compreende o seu próprio modo de agir, pois não faz aquilo que prefere, ou seja, aquilo que ele sabe que tem que ser feito, e sim o que detesto. Eu pergunto a vocês, irmãos, isso já aconteceu com vocês algum dia? Você saber que deve fazer assim, porque esta é a vontade de Deus, e você não fazer? Eu creio que todo verdadeiro cristão, ao ler estes versículos aqui, ele pode enxergar a sua vida. Saber que tem que fazer o bem e não conseguir fazer, mas saber, ter consentimento em sua mente, em seu coração, porque ele nasceu de novo, e ele sabe que agora deve andar de determinada maneira, de determinada forma, segundo determinada forma. E ele diz: e sim o que detesto, ou seja, aquilo que nós reconhecemos que não deve ser feito. A partir então deste versículo, do versículo 16 ao 23, nós temos o desenvolvimento desta tese de Paulo. Nós vimos agora no versículo 15 que ele mostra o contraponto que está dentro dele, a consciência que está dentro dele de fazer o certo, não conseguir fazer o certo. Versículo 16: ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Mais uma vez ele fala sobre a lei, e ele diz que ela é boa. E ele está dizendo aqui, divinamente inspirado. Ele está resolvendo aqui, divinamente inspirado. Ou seja, ele não poderia estar falando como um homem não regenerado, porque os homens não regenerados não reconhecem que as coisas do céu são boas. Se todas as pessoas não regeneradas reconhecessem que a lei de Deus é boa, nós não teríamos bancos vazios em templos nenhum mais. Mas nós sabemos que para alguém reconhecer que o Senhor é bom, a sua lei é perfeita, o Senhor Jesus é a verdade, é preciso haver uma obra do Espírito Santo na sua vida, a qual nós chamamos de regeneração. É o que o Senhor Jesus disse para Nicodemos: importa-te nascer de novo. É por isso que Nicodemos não compreendia as palavras do Senhor Jesus, é por isso que ele confundiu tudo. O Senhor Jesus tem que nascer de novo. Ele disse: como é que eu vou voltar para o ventre da minha mãe e voltar a nascer? E o Senhor Jesus vai explicar depois. Ele vai dizer: quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do Espírito é Espírito. Para entendermos as coisas do alto, precisamos ser regenerados e compreendermos. Então Paulo está dizendo aqui novamente, na condição de regenerado. Versículo 17: neste caso quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Me parece que aquele jovem que cometeu os delitos e deu essa explicação para o delegado, ele estava pensando nesse versículo. Quem fez isso não fui eu, foi a minha natureza pecaminosa. Pois é o que Paulo diz aqui. Versículo 18: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o bem, o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. No versículo 18 nós encontramos o apóstolo Paulo tratando de uma doutrina muito importante para nós reformados. Nós acreditamos que o homem, a partir da queda, ele é totalmente depravado. Isso significa que não existe bem nenhum na alma deste homem, na vida deste homem.
E as suas melhores obras, as suas melhores intenções de fazer a coisa certa, elas estão maculadas pelo pecado. É por isso que nós precisamos do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi perfeito e é perfeito em toda a sua obra. O homem não é um pouquinho bom e o resto mal. Ou o homem não está dividido entre bem e mal. Mas o homem que nasceu de Adão, que está fora de Cristo, ele é completamente mal. Ele é completamente perverso em seus caminhos. Versículo 19. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Nós encontramos o apóstolo Paulo aqui mostrando que ele está em conflito interno. Que ele tem uma preferência. Mas existe um mal também dentro dele. E ele acaba cedendo por vezes a este mal. Ora, mais um ponto nós podemos identificar aqui. Se existe essa luta interna dentro do apóstolo, e se esta luta interna existe dentro de nós, é um bom sinal. É um sinal de que há uma obra do Espírito Santo em nossas vidas, porque nós estamos guerreando contra a má vontade que está dentro de nós. Versículo 20. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Ele retoma o pensamento do versículo 17, 21. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Atenção aqui. Porque agora ele passa a tratar de uma outra lei. Ele não está mais falando da lei de Deus, que é santa, justa e boa, perfeita, que representa o caráter de Deus, que manifesta o caráter de Deus. Mas ele está falando de um princípio, de um agente que está dentro dele, que guerreia contra essa boa intenção de fazer a coisa certa. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Versículo 22. Que homem é esse que tem prazer na lei de Deus? Que homem interior é este que tem prazer na lei de Deus? É aquele do Salmo 119 que pode cantar agora. Como eu amo a tua lei. É a minha meditação o dia todo. Ou todo dia. Como que um homem não regenerado pode dizer que tem prazer na lei de Deus? Ele não pode. Pelo contrário, nós encontramos na vida de uma pessoa importante para a reforma, num tempo que vivia tentando ser justo, observando a lei, nós encontramos a pessoa do reformador Martinho Lutero. E ele chega a dizer nos seus escritos que neste período que ele tentava cumprir a lei de Deus, mas que ainda não era regenerado, ele tinha até ódio de Deus, porque ele dizia, como um Deus santo, justo e bom pode exigir algo de mim que sou um pecador? Como eu posso atingir esse padrão? Eu não posso. A ira tomava conta do seu ser, até que um dia, lendo esta carta mesmo, de Romanos, capítulo 1, versículo 17, ele leu, e o justo viverá pela fé. Ele entendeu que esta justiça da lei, que Deus requer, não é uma justiça que Deus requer, fazendo com que o homem cumpra a lei e viva, porque ninguém poderia viver segundo a lei e ser justificado, segundo o próprio apóstolo Paulo. Ele entende que essa justiça que o homem vive agora, que o justo vive, é a justiça do Senhor Jesus Cristo, que sofreu em nosso lugar, que viveu sob a lei, que não veio abrogar a lei, como ele mesmo fala. Cumpre a lei e agora, ressuscitado, quando cremos nele por meio da fé, ele nos imputa a sua justiça. A ideia aqui é o oposto de amputação. Você sabe quando uma pessoa tem uma doença grave e precisa amputar um membro? Isso é muito dolorido. Vai-se lá e corta-se aquele membro, a pessoa não tem mais. Eu e você, nós não temos mais justiça desde a queda. O que Cristo faz agora? Qual é a obra do Espírito Santo? Ele pega a sua justiça e nos imputa e coloca em nós. É por isso que nós somos aceitáveis diante de Deus. Não é pelas nossas boas obras, que nós devemos sim praticar, mas nós praticamos agora essas boas obras por gratidão a Deus, e elas são aceitas por Deus por meio da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós encontramos o apóstolo Paulo narrando aqui, meus irmãos, com certeza, a sua própria experiência.
E ele chega a uma conclusão no versículo 23, que é a seguinte: mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Ele reconhece aqui, concluindo tudo o que ele está dizendo, desde o versículo 16, ele reconhece aqui que dentro dele está Adão, está a natureza pecaminosa, aquilo que nós chamamos de velho homem, ele mesmo chama nas suas cartas, e faz prisioneiro desta vida caída, que por vezes ainda retoma o seu antigo procedimento, e ele luta contra isso, porque ele tem prazer na lei do seu Deus. Chegamos ao versículo 24, aonde Paulo brada, de forma exclamativa: desventurado homem que sou. Em outras palavras, ele está dizendo assim, irmãos, com perdão das palavras, desventurado significa infeliz, desgraçado. Ele está dizendo: eu sou um homem totalmente desprovido de bem. Essa minha situação é uma agonia. E nós podemos compreender melhor este brado que ele faz agora em forma de pedido de ajuda, de pergunta. E ele diz: quem me livrará do corpo desta morte? Quem vai me livrar dessa situação terrível que eu vivo? Porque eu sei o que eu devo fazer, porque eu fui renovado interiormente, o Senhor me deu uma nova vida, uma nova mente. Mas ainda eu sou prisioneiro e eu encontro uma outra lei dentro de mim, que é o princípio do pecado. E eu luto contra esse princípio, por vezes eu não quero fazer a coisa errada, mas quando eu vi eu já fiz. Quem me livrará dessa situação? Meus queridos irmãos, este conflito interno de Paulo pode ser identificado, pode ser representado ou explicado como que existindo dentro de cada um dos cristãos, dentro do apóstolo, dentro da igreja, dentro de cada um de nós, como o princípio das duas eras, ou seja, está ali o ponto desta era, que é marcada pela queda, pelo pecado, esta natureza, mas também está ali dentro de cada cristão, a nova era, ou seja, no sentido do novo mundo, daquilo que estamos aguardando, do dia que o Senhor restaurará todas as coisas, o lugar para onde iremos com o Senhor. E há um conflito entre esses dois momentos. Quem me livrará do corpo desta morte? Aqui é muito possível que Paulo esteja fazendo um paralelo com uma antiga tortura romana, uma antiga punição do Império Romano, que era o seguinte: determinados tipos de crimes eram punidos com pegando-se o infrator e amarrando junto a ele um cadáver. Amarrava-se um cadáver, uma pessoa morta, junto àquele que cometia determinado delito, e colocavam na prisão. E a sua pena era viver agora amarrado àquele cadáver. Imagina que coisa terrível, que punição desesperadora. Imagina a pessoa lá na prisão, pagando por seus crimes, e ele tem que ir até a janela tomar sol, ele tem que levar o cadáver junto. Ele precisa fazer as suas necessidades, e ele tem que levar o cadáver junto. Essa é a sua pena, é o que Paulo parece estar dizendo aqui. Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Irmãos, a nossa vida cristã é uma vida de lutas internas. Nós precisamos compreender que onde nós estejamos, lá está conosco o nosso velho homem. Lá está conosco a nossa velha natureza. Nós podemos estar no lugar mais santo que possamos estar, até mesmo na igreja. Lá está conosco o nosso velho homem. Mas agora Paulo não fica somente neste grito de desespero, neste momento de mostrando para nós a sua situação terrível, a sua angústia. Versículo 25, ele termina o seu raciocínio com uma palavra de esperança, dizendo: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado.
Paulo está dizendo: não fica nisso, não fica nessa situação terrível, porque agora eu sou escravo da lei de Cristo, existe um novo princípio dentro de mim, e não é somente um princípio que faz guerra contra o outro princípio. E ele vai relatar isso na carta aos Gálatas, dizendo que a carne se opõe ao espírito e são inimigas, mas é um princípio que nos leva para Romanos 8, no versículo 1, onde diz: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Meus queridos irmãos, o ponto negativo que a crítica faz para aqueles que acreditam que Paulo está narrando a sua própria experiência é o seguinte: eles acreditam que é muito negativismo para um cristão pensar que é carnal, que não faz o bem como deveria, porque agora temos uma nova vida. Mas se nós olharmos com sinceridade para esse texto, e nós olharmos para os nossos irmãos, os seus registros, nós olharmos para a nossa vida, nós vamos saber, se formos sinceros, que muitas vezes nós não fazemos o que devemos fazer, e acabamos pecando contra o Senhor. Durante a história da igreja, um homem de Deus chamado John Wesley, ele disse que seria possível viver uma vida de santificação tamanha aqui na terra que não se pecaria mais. Ele desenvolveu aquilo que é chamado de perfeccionismo. Mas nós sabemos que é impossível cumprir toda a lei, porque se fosse possível, Cristo não teria vindo. É por isso que o Senhor Jesus veio e cumpriu a lei em nosso lugar. Agora, meus irmãos, que concluímos a narrativa e o entendimento desse texto, eu gostaria de fazer algumas aplicações para a igreja. A primeira delas é: não devemos desanimar ou pensar que não nascemos de novo pelo fato de ainda percebermos em nós os anseios da velha vida. É exatamente este conflito que prova que nascemos do alto. Caso contrário, não nos importaríamos pelo fato de não fazermos o que é certo. Se você se importa todas as vezes que você não consegue fazer aquilo que é certo, isto não é um sinal negativo, pelo contrário, este é o sinal da obra de Deus em você. O problema estaria se nós vivêssemos fazendo as coisas erradas e não nos importássemos. Mas o fato de lutarmos contra, estarmos prontos a eliminar os pecados da nossa vida, significa que Deus começou em nós uma boa obra. E Ele promete concluí-la até o dia de Cristo. A esperança que fica para nós é aquela que o apóstolo João descreve na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 2. Filhinhos, não somos ainda o que haveremos de ser. Todavia, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Nós estamos em um processo iniciado por Deus que Ele mesmo irá concluir. A segunda aplicação: ainda que venhamos a falhar, em algum momento, cedermos às tentações da carne, devemos lembrar que temos um advogado no céu. O apóstolo João mesmo, na sua primeira carta, diz: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Capítulo 2, versículo 1 e 2. Terceira aplicação: não é característica desta vida a perfeição. Não devemos prosseguir para ela, melhor dizendo, mas cientes de que não somos ainda o que haveremos de ser. Não se entristeça profundamente quando você não atingir os seus objetivos como cristão. Levante-se, faça como o apóstolo Paulo nos ensina em sua carta aos Filipenses. Ele diz: irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele não fica prostrado diante das suas falhas, mas ele levanta-se pela graça de Cristo, pelo poder de Deus, e prossegue. Porque não é característica desta vida sermos perfeitos. Quarta e última aplicação: durante a nossa jornada devemos utilizar-nos dos meios de graça
para vivermos a nossa vida que vence a velha vida. Porque, embora salvos por Cristo Jesus, nós vamos encontrar, assim como aquele rapaz que cometeu aquele delito, e agora está diante do juiz. E a sua explicação para o juiz é a mesma que ele deu para o delegado. Olha, quem cometeu isso não foi eu, mas foi a minha velha natureza. A sentença do juiz é a seguinte: bom, já que foi você quem cometeu este delito, já que foi a sua velha natureza, eu vou mandá-la para a prisão durante 6 meses. Mas você terá que ir com ela, porque ela e você são um só. Meus irmãos, não existe no apóstolo Paulo, e não existe no cristão, salvo por Cristo verdadeiramente, 2 eus. É um eu só, é apenas uma alma, é apenas um corpo. Mas nós encontramos 2 vontades. A vontade do velho Adão, do homem perverso, mas agora também a vontade regenerada do novo homem. Davi, no Salmo 55, ele fala sobre quem é o pior inimigo. Salmo 55, versículo 12, diz assim: com efeito não é inimigo que me afronta, se o fosse eu o suportaria. Nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas és tu, homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Nós podemos aplicar aqui ao conflito interno, porque quem é contra nós é nós mesmos. Infelizmente era aquele que era para amar a lei de Deus, mas que rebelou-se contra ela, o nosso velho homem. E conforme lemos no capítulo 6 de Romanos, na introdução deste culto solene, este velho homem agora está crucificado com Cristo. E ele está crucificado com Cristo porque ele precisa morrer. Ele está crucificado, mas ainda não está morto. Atente para o seu inimigo, que é você mesmo. Agora, irmãos, encerramos esse sermão dizendo que o nosso velho homem está crucificado. E Cristo deve estar no trono de nossa vida, regendo. Devemos levar sempre os nossos pensamentos cativos à obediência do nosso Senhor Jesus Cristo e não desesperar em meio às nossas falhas. E quando falharmos, precisamos lembrar sempre que em todas as coisas somos mais do que vencedores, não por nós mesmos, mas por causa daquele que nos amou. Que Deus em Cristo nos abençoe. Em nome de Jesus.